vem raiando, meu bem. Tiquinho Soares é foda. Olá! Eu sou o Neto, bem-vindo para mais um episódio de Los 5 Dinamarca! Estamos na van a caminho de uma floresta encantada. Qual que é o nome da floresta, Gabi? Putz! A floresta Putz se encontra aqui na Dinamarca, na cidade de Copenhagen, que eu descobri por sinal que se fala Copenhaga ou Copenhague. Pra lá, né? Mas em dinamarquês, como é que é, Gabi? Quem? Copenhagen. Aqui eles não gritam gol, eles gritam mol. Eles não gritam, eles só falam mol. É, mol. Mas dentro dessa floresta existem trolls. E a gente precisa caçar esses trolls. E a gente vai ter a nossa competição interna. Quem achar mais trolls... Estão ouvindo? Aqui. Eu te trollei. Achei então, ganhei. Acabou o vídeo, gente! Se encontra no próximo vídeo. Detalhe, perceberam que o som melhorou, né? Ó, lapelinha todo mundo. Então, ó. Eu acho fofo como o Felipe colocou a lapela dele pra pegar o som do amigo imaginário que vive no ombro direito dele. Provavelmente um PewDiePie em miniatura. Só pode ser isso, porque a explicação alternativa seria um homem que tá no YouTube há 13 anos e no planeta Terra há 35 ter esquecido que às vezes, na vida, a gente vira o rosto pra esquerda. E aí o som fica baixo e na hora de nivelar a qualidade fica pior. E aí quando ele vira o rosto pra direita tem uma chance muito maior de estourar o som. Em resumo, o Felipe é um pamonha. Quem achar mais trolls vai escolher uma instituição para receber 10 mil reais em doação. Sério? Ok? Tirado, hein? Eu já sei a minha. Já sabe a sua? Já. De quê? Afro Games. É mesmo? É. Que maneiro, cara. Eles trabalham com desenvolvimento para pessoas que não têm condição, né, nas Legal. comunidades. Então, De games. cada um vai ter uma instituição. Quem ganhar e achar mais trolls, 10 conto para essa instituição. Então vem com a gente na Floresta da Dinamarca. Vambora! Cá estamos no... Não tá muito com cara de floresta, né? Dá um 360 aí. Pera, tem que achar troll. Não, é a caça. Peraí. Tem que achar onde a floresta. Achei, primeiro troll. Isso! Olha que trollagem legal. Estamos na rua errada. Tá, mas é na rua do lado ou tá... Não, tá meio que longe. Uns 20... 20 minutos? Achamos o primeiro troll, é a Gabi! Achamos! Primeira trollagem foi ela! Aí. Vem cá, eu fui o único que trouxe guarda-chuva, é isso mesmo? Sim, porque você vai ter que andar com a sua dupla da câmera, com o guarda-chuva, porque Que senão vai irado. molhar a câmera. Como é que tá o clima aí fora? O quê? Tá horrível. Aí, tá gelado. Se ontem eu falei pra vocês que tava gelado, o que tá gelado agora, eu tô com segunda pele embaixo, tô com segunda pele em cima, eu tô com moletom, eu tô de calça jeans, eu tô todo equipado. Então a gente vai lá pro lugar certo agora. Quer dizer que você vai segurar o guarda-chuva pra mim, então? Nem fudeu. A que eu fiz. Agora estamos no lugar certo. Graças a Deus deu uma treguinha na chuva. Estamos preparados para encontrar os trolls. Então vem comigo, vamos falar ali com os caras que estão ali. Tá uma friaca da p. Eu quero parar de reclamar. Para de reclamar, Felipe. Para de reclamar. Só vem comigo. Ó, Samanta. Patou! Corvos! Muitos corvos! Os corvos anunciam a morte. Será que sairemos vivos dessa aventura? Será que os trolls nos comerão? Sabe o que é isso? Um drone. Um drone. Será que drones sobreviverão aos corvos? Ou os trolls comerão os drones? Fique atento! Descobriremos até o fim deste episódio de Los 5. O Parque Natural de Hedeland, visto aqui em um de apenas 2 momentos em que Bruno usou o drone dele na viagem inteira, é onde fica o primeiro troll que nós 5 pamonhas vão caçar. Esses trolls são esculturas incríveis do artista dinamarquês Thomas Dumbo, que ele espalhou pelo mundo todo, possivelmente dando um novo significado à palavra trollador. Os outros 2 trolls que os Los 5 irão encontrar ficam em lugares bem diferentes e bem interessantes em torno de Copenhague, mas vamos começar com Hedeland. Então o negócio é... Meu Deus do céu, 13 anos de YouTube ainda não entendeu que lapela não é mágica. Tem que nivelar a porra da captura de som. Seu pamonha! Sua anêmona! Enfim, vamos ao menos apreciar a expressão do Vitor nesse frame congelado. Isso é o rosto de um homem que tá passando por 27 emoções ao mesmo tempo.
Como vocês viram, o criador dos trolls, que já instalou 99 trolls ao redor do mundo, está instalando o 100º e é um segredo absoluto. Então, para poder distrair as pessoas, ele criou um falso que é um troll, mas não é o 100º, e a gente vai ter que encontrá-lo, só que a gente vai ter que ir para lá vendado, porque a gente não pode revelar a localização exata para o planeta. Então, estamos congelando e nós vamos lá. Quem achar o troll, porque eles vão deixar a gente próximo, a gente vai ter que achar. Quem achar o troll... Vai ganhar 100 mil reais. Não, vai ganhar 5 mil reais pra doar pra caridade. Depois a gente vai ter mais trolls pra achar. E quem achar um casaco me empresta, por favor, também. Então vambora. Meu Deus. Vamos vendar! Vambora! Ok. Good. I can't see anything. Yeah, eu gostei que tá quentinho. Ai, Fica boa quentinho. ideia. Assim, É pra detalhe, cá? ele teve que pegar uma camisa maior pra mim, ele tá ensinando que eu sou cabeçudo, é isso não, né? Sim. Sim. Eu quero muito, amigo, muito ir ao banheiro. Não tem banheiro. eu Achei quero- você. Ai, minha teta. Ah, moleque, foi certinho na Foi tetola. certinho. Não tem banheiro, eu quero muito mijar. Ah, Bruno, se vira. Pelo amor de Deus, eu não Tá, aguento mais sério, esse teu me ajuda problema. aqui, então. Não, Bruno. Como é que eu vou ver meu zíper? Eu espero que o Pacini esteja filmando. Cadê o Marcel? Marcel, vem na minha direção, na minha voz. Aê! 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 Meu primo! Cadê o Pacini? Atrás de você. O Pocinho tá vendado também? Sim. E que é esse braço? Vai ficar uma ótima filmagem. Não era meu braço, desculpa. Que isso? Ih, é o... É o Vitor! É o Vitor! É o Vitor. Ah, reconheci pelo Muque. Pra onde eu vou? Aí, esse carro não tem negócio atrás, não? Estamos sendo um ônibus. Que isso, cara? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o Bruno. Tá muito apertado aqui, cara. É o mesmo carro. Não é o mesmo carro, nem É o mesmo carro. Ah, cara, olha só. De fato, é porque a cadeira tá pra baixo. Como assim? Tá sem apoio. Cadeira armada? Ele sentou na Tem vaga cadeira aqui armada. atrás, Bruno, aqui atrás tem. Onde? Aqui onde eu tô. Todo mundo já pensando com a instituição que vocês vão doar se ganhar os 5 mil reais, Tá um hein? pouco mais confortável. Instituição de doguinhos. Boa! Vamos usar lapela, edição. Vai ficar tão melhor do que da última vez, edição. E eu acreditei, porque eu sou burro. Estão alisando minha perna. Não sou eu. Mas tá gostoso? O que importa? Tá, mas sabe que isso vai dar problema, né? Gente, eu tive a chance de ver o chão do carro e assim, tá desagradável, tá? Eu com acho que eu tô certeza. sentado no chão do De carro. lama. Ai, meu Deus do céu. Chegamos. Gente, Ok. eu tô preso. Gente, Vem logo, diabo! eu tô preso em algum lugar. Se desprende, demônio! Peraí, amigo, peraí. Que foi? Pô, o Bruno quase passou por na cabeça. Alguém me puxa. Vem, moleque. Venham pra trás de mim. Onde que é atrás de você? Ah, só siga o som da minha voz. Sigam o som da minha bela voz. Ai, cacete, pô! Podemos tirar a venda? No momento que o carro estacionou, vocês já podiam ter feito isso. Então, Não, tem gente. ok. Here we are. Nessa região está escondido um troll secreto. O mais legal é que ninguém viu esse troll até hoje. Então, caçadores de troll provavelmente vão ver esse vídeo de outros lugares do mundo pra ver esse troll. Mas se ninguém viu, como é que a gente vai saber que é ele mesmo? Porque só tem um, cara, no caso, né? A não ser se você achar um outro troll. Se ele estiver vivo, preocupante. se ele estiver vivo, corre. Tá. O Pacini vai me acompanhar, a gente vai fazer em duplas. A outra dupla será Vitor e Marcel e a outra dupla será Bruno e Samantha. E se a gente ganhar, quem escolhe sou eu ou você? A gente troca uma ideia. So, are you gonna point us to the direction? Yes, actually the t-shirt you had on is from a project that was made some years ago in the biggest music festival in all of Scandinavia called Roskilde Festival, and it's like 10 miles from here. 10 miles? And these t-shirts, you can see it on it, it's made like in 2014, and Thomas was there and he made like 500 birdhouses. Like, Wow. you know birdhouses Yes. building up? And this project was actually the thing that started out all of the troll building. Awesome. All of the 100 troll building. But in this story is also the hint for your task now. Do you listen carefully? Yes. Yeah, are you sure? Yes. You have to use this story or some parts of this story to find the very secret decoy troll. Okay. And the only thing we can say in what direction, Julian? It's like this way. This way. Okay. Like this way. Okay. On this side of the road and that way. Okay. Okay? Perfect. Remember the story? What was it about? Oh, the bird boxes that he built for the Scandinavia. festival. Biggest music festival in all In Scandinavia. 2014. 10 miles that Wait, direction. but you're not going that way. No. I'm actually am because I have to pee. Vai sair atrás, hein? Pacini, presta atenção, hein, Pacini. A gente precisa trabalhar juntos. Você vai estar na câmera, mas você também precisa olhar pra tentar achar.
Tá ligado? Eles não podem achar primeiro, Pacini, porque eu sou muito competitivo, Pacini. Vai estragar a viagem toda. Toda? É, eu vou ficar revoltado, vou tacar as coisas pro alto, vou quebrar o troll inteiro, cara. Vocês estão prontos? Estamos. Estão gravando? Vamos gravar agora. Preparados? Deixa ela dar rec só. A gente não tá preparado, não. Por quê? Eu tô com fome. Não. Estamos com fome, mas nós temos snacks para a sobrevivência que você pegou. O Felipe é meio burro. Mas é pra correr? Por quê? Porque o cara falou, é nessa direção aqui. Vamos lá, amigo. 1, 2, 3, 4. Do lado esquerdo da rua. Eles saíram entrando no mato. Agora é difícil carregar assim, tá? Navarro, nos perdoe! Tá de boa. Enquanto isso, olha como é que tá a filmagem do Pacini. Você tem que me acompanhar. Eu não posso. Você tá segurando as calças, Pacini. Assim, o que eu acho que a gente tinha que fazer, Sam, Ah, era embicar nessas paradas aí. também acho, mas dá pra entrar? Tem coragem? Tenho. Vamos lá. Eu tô de bota, amiga. Eu estou Então pronta pra vambora. tudo. Assim, mas pra se meter no meio do mato assim, Vamos procurar uma entrada. parece uma entrada. Tem uma casa de passarinho aqui, cara. Aqui tem uma... Seu Felipe, eu tô caindo aqui. Pacini, pelo amor de Deus, Pacini. Amigo, eu acho que não é aí. Aí não tem trilha. Eu tô sentindo. Olha aqui, eles deram somente uma dica. Pássaro, caixa de pássaro. Eu tô ouvindo pássaros. Sai! Sai! Eles estão gritando. Alguma coisa aconteceu. Vem, Pacini. Aqui é plano. Filhos da mãe, cara. Eles pegaram o nosso atalho. Vamos fazer um pacto aqui. O pacto é ganhar do Felipe. Não. O pacto é ele perder. É mais do que ganhar dele. Todos contra Felipe. Ok. Todos Todos contra Felipe. Vem, Sam. Cadê aqui o pacto aqui? 1, 2, 3. Vem pra cá, Pacini, anda! O som dos pássaros tá vindo dali. Olha o som. Ai! Meu Deus. Essa mãe tomou uma galhada. Essas casinhas de passarinho são sinais. Aqui, ó. Isso aqui. Pena. Pena de ganso. Trolls comem gansos. Como é que a gente acha o troll? De fato a gente vai achar uma estátua? Eu acho que, sim, eu acho a gente tem que seguir as casas de passarinho. Porque essa foi a dica que ele deu. Só que eu acho que o Felipe e o passarinho estão bem distantes. Tô começando a achar que o som de pássaros eram pássaros. Gente, como morador de Magé, eu vou conduzir nosso caminho pela mata, tá? Tá bom. E, olha, você como um guia, você tem que ter um pau. Eu tenho. É outro. Esse é meio grande. Ah, Eu vou ficar intimidado. Pacini, a gente veio pra direção errada. Não é possível. Eram pássaros. Mas e o ganso? O ganso morreu à toa. Pacini, vamos. Vamos. A Sam percebeu que o maluco tá atrás da gente. Então, o cara que trouxe a gente. Das duas, uma. Ou a gente tá muito certo. Ou a gente tá indo muito longe. E aí o cara quer salvar nossa vida. Eu tenho muita fé que você vai conseguir me acompanhar, cara. A gente tá muito atrás, Ali. Acho que eles encontraram. Calma, seu Felipe, é só o primeiro. Droga. Mas olha só, se era 5 mil para a dupla que vencesse e foram duas duplas, são 10 mil, né? São 10 mil. Aqui, ó. Essa fruta é muito nutritiva quando você tá passando fome. Acho que era uma pinha. Pacini, olha aquilo ali. Animais nativos estão presentes no local. Nós fomos os primeiros a encontrar. Vem, Pacini. Se a gente acertar esses animais nativos com essa pedra e eles não estiverem mais vivos, significa que a gente encontrou primeiro. Não é verdade? Sim. Eu sou um Daqui a aproximadamente 8 horas e 14 verdade, minutos. tá com muito. Ele falou da dica, eu fiquei pensando no bagulho da caixa de pássaro da dica, né? Aham. Eu fui seguindo o som de pássaro. Tinha um som que era claramente feito. Que era tipo um som de pássaros. Eu fui, moleque, fui. Quando eu cheguei lá, eram pássaros. Era pra... boa, gente. Então, Peraí. Você não tá chocado que a gente chegou junto, não? vocês chegaram juntos? Chegamos Vocês juntos. acharam juntos? Sim, uma coincidência. Coincidência. Vamos lá, nosso pacto. Você confere, não tem pacto nenhum, não vou fazer o pacto agora. Coincidência! Uma coincidência! Eu também!
chegar... Eu achei junto também. Se foram 2 duplas, 10 mil reais. Bom, Pacini, mostra pra galera essa obra de arte extraordinária demais que é esse troll. Does it have a name? Yes, Oi, it's called Happy Anders. Happy? Anders. Anas. Anders is a name in Danish. Chegamos aqui em um pequeno vilarejo da Dinamarca. Esse lugar se chama Dragor. É Dragor aqui? Que em dinamarquês significa dragão. É mesmo? Pô, eu sou moleque. Nasci nesse lugar. A pronúncia é mais ou menos Thalia e não tem nada a ver com dragão. Hoje tem, dragão é comumente chamado de Dhal na Dinamarca, mas Thalia, que fica na remota localização de a 3 km do aeroporto de Copenhague, foi fundada no século XII, quando Dhal teria na época o significado mais comum de puxar ou arrastar. Sim, drag e draw em inglês vieram disso. E era um de muitos sufixos que os escandinavos usavam para descrever um local. A própria Copenhague, escrita e pronunciada mais ou menos como København, tem no havn o significado de um tipo específico de porto, e Kuben era comerciante, então porto dos comerciantes. Significa praia de areia ou cascalho, então Dhal tem o significado indicativo de praia para qual se arrastam ou puxam barcos. Então a gente vai comer, a gente vai no restaurante, tá aqui o restaurante, ó. Restaurante Bag Rousset do Dragão. E aí a gente vai explorar pra tentar achar o troll por aqui. Ah, mentira, que o avião veio me sacanear até aqui na Dinamarca. Impressionante, hein? Aí, olha esse cardápio, você não acredita o que tem aqui. Vamos ver o cardápio. Só que assim, a gente não vai pra uma floresta dessa vez. Eu já vou interromper ele aqui, porque sim, eles vão pra uma floresta, é claro que vão. O Felipe sofre de uma maldição, que é quando apontam uma câmera pra ele com a intenção de fazer um vídeo pro canal, existe 75% de chance de que qualquer coisa que ele for dizer vai estar errada. É capaz de você perguntar pra ele o próprio nome dele e ele dizer Felipe Josias Nascimento Júnior. Então, sim, eles vão pra uma floresta. Olha o Bruno. Eu preciso comer isso. Nossa, moleque, há 2 anos que eu tô procurando comer isso aqui, ó. Marinered, Sild Eller, Krider Sild, M. Hugbrod, Ogfedit. Deixa eu mostrar uma coisa que é muito mais impressionante do que qualquer isso que você mostrou até agora. Dá uma olhada aqui. Vendo isso aqui? Tô vendo. Tá vendo algum cadeado? Cara, isso é bizarro. O nome disso aqui no Rio de Janeiro é bike grátis. Então assim, vamos comer e aí vamos encontrar o segundo troll e depois nós vamos para o terceiro e último troll do dia. Eu tô animado pra ver esses trolls. Pra você que não sabe, tem troll no mundo inteiro. Então a gente agora vai ter a obrigação de todo Los 5 tentar achar um troll no lugar onde a gente tá. Tem troll no Brasil? Não tem no Brasil, infelizmente só no Chile. Mas eu já tô desenrolando com o cara pra mandar botar um lá no Brasil. Imagina, botar um perto da Netolab, moleque. Pô, bota um dentro da Netolab. Moleque, mas aí como é que os caras vão achar, É, mano? as pessoas vão caçar lá. Os caras são a gente. Tipo, ninguém vai achar. Só a gente vai ter acesso. A gente acha toda vez. Ih, achei. Esse é o desafio, trabalhar pro Felipe. Sabe o que é legal nos trolls, talvez você não saiba? É que eles são feitos tudo com material reaproveitado e o grande objetivo é falar sobre a natureza, a preservação da natureza e a importância disso. Isso é legal de saber, sabe? Tipo, se ele se desmanchar, por exemplo, e quebrar e tudo, ele vai se integrar à natureza, porque ele é todo de madeira real e ele vai simplesmente se incorporar ao ambiente. Não tem nada ali que tenha qualquer nível de poluição. Achei que era importante falar isso pra vocês. Agora a gente tá esperando pra entrar, pra comer. E aí, amigo? Tu falou que era de madeira? Madeira. Troll. Pô, tá registrado, ao vivo. Vou guardar pra mim. Vamos comer. Olha que bizarro. O lugar é tão local aqui, ou seja, não tem turista. Já começa que a Dinamarca não é um polo turístico, né? Não é. Eu jamais pensei em Dinamarca. É, dificilmente alguém pensa. Por isso que eu falei que seria um destino perfeito pro Los 5. O menu não tem em inglês. A gente perguntou pro cara assim, tem em inglês? Ele falou, então, não. Aqui a gente é tão local que não precisa. Então a gente vai ter que usar Google Tradutor no menu pra saber o que pedir. O Google Tradutor não traduz dinamarquês. Que isso, cara? Pelo app, não. Não tem opção. Acabei de ver. Ô, Google, você sabe quantas pessoas falam dinamarquês, Google? 5 milhões? Que falta de respeito, rapaz. Caraca, 5 milhões, cara? É pouco, né? 10% do meu canal. Quase. É, mas teu canal é maior do que muito país. Graças a você. Exatamente. Se inscreve. Olha o que eu descobri. O menu tá em dinamarquês. Aí você olha e fala, oh meu Deus, eu sou burro, eu não entendo nada. Você baixa o aplicativo do Google Tradutor, vai em câmera, ele traduz em tempo real, velho. Eu vou aproximando, ó, ele traduz o texto. Eu posso tirar uma foto e pronto. Aí agora eu tô vendo o menu
Oh, eu entendo tudo? Sou poliglota. Eu tô muito impressionado Com o quê? com o fato de que você não sabia disso. Você também não, você acabou de descobrir. É óbvio que eu sabia disso. Não, ele acabou de descobrir. Eu não acabei de descobrir. Eu só confundi o Google Tradutor com o tradutor do iPhone. Mas eu Ele acabou sabia de disso. descobrir. E eu diria mais, ele tem hemorroida. E ele acabou de descobrir também. Ele ficou impressionado, Aí, ele quis eu me zoar. vou mostrar pra vocês um story meu de 2018 usando isso. Ele vai mostrar um story com hemorroidas pra gente. Também. Agora o problema é, não faço ideia do que eu quero comer, tá? A Samantha vai comer batata frita, que aqui não tem nada vegano, só batata frita. Mas olha só, peraí, que fique registrado. Nós estamos num vilarejo dinamarquês ouvindo Whitney Houston. Não mais. É, verdade. Ainda agora estávamos. O que você tava esperando, Marcel? Um grupo de vikings no canto do restaurante tocando tambor com osso de javali? Vocês estão a 3 km do aeroporto de Copenhague. O rádio já chegou em Hauer. O Bruno e o rapaz aqui pediram um negócio que tem uns peru aqui, ó. Esse é estrogonofe peniano? Mais ou menos, né? Mais ou menos? Parece salsichinha, ó. O Vitão pediu almôndega com salada de batata. Mas eu não como carne, mas vou comer. Não, você come carne, você come carne moída. Eu pedi o arenque e o camarão. E aí você, é tipo com pão mesmo. Esses pratos são pratos tradicionais aqui da Dinamarca. A Samantha não tinha opção. Então a Samantha, ela fez um hackeamento. Eu fui no mercado e comprei falafel. Olha! Mas eles ainda fizeram um pratinho Pãozinho, bonitinho, um pãozinho com salada e tal. Agora eu quero, por favor, que o nosso amigo Julian, que por sinal, olha que bizarro, fizemos um amigo aqui, o Julian. Galera, eu não tô de sacanagem. A gente perguntou qual é o seu time. Ele é brasileiro, americano... Não, brasileiro, americano e dinamarquês. Português, mas eu moro em Dinamarquês, sim. Ok, ele fala português até com sotaque, ou seja, ele viveu no Brasil, mas a primeira língua dele é o quê? Inglês? Inglês. A primeira língua. A gente perguntou o time dele, eu não tô de sacanagem, qual é o seu time? Botafogo, cara. Você perguntou errado, não é assim que se pergunta. Ah, não? Não, é. Que time é teu? Botafogo. Enfim, como é o nome deste prato? Smørbrød. Peraí, fala de novo? Smørbrød. Smørbrød. Brød. Brol é de... O brol é de bread. Smørbrød. Uma coisa interessante. Com manteiga. Isso é gordura. Isso é banha. É, banha. And you said it really nice. São típicos dinamarquês, amigo. Aparentemente, Bruno e Vitor decidiram apostar corrida depois do almoço, que é uma brilhante ideia. Eu não consigo imaginar uma ideia melhor. Mas com vocês... O Pacini não era pra seguir o Felipe com a câmera, era pra mostrar o que tá atrás dele. Tá preparado, Bruno? Não. Ô, Vitor, por que você perdeu, Vitor? Não, ele poderia ter ganho porque eu quase... Simplesmente não correu. Eu já vi o Vitor correndo muitas vezes. Vem comigo! Parece que aqui é o Senhor dos Anéis, olha lá. Parece a entrada da casa dos hobbits, mano. Aí, Marcel. Moleque. Vai lá interagir com os Mas, hobbits. pessoal, interagir com os hobbits não, eu tô voltando pra casa, né? Bem, gente. Marcel, Detalhe, não é que isso aqui foi inspirado na Terra-média. É o contrário. A Terra-média foi inspirada... Não, mas eu não tô falando, não é zoeira, pô. Não duvido mesmo. Países nórdicos, assim, acho que é bem eu não provável. duvido que o Tolkien tenha se inspirado nesses lugares assim. Gente, tem uma bomba de água ali. É, porque é tipo isso aqui, ó, só tá pra deixar claro. preso. Isso é tipo Thor, pô. Só os dignos conseguem. Não, mas aqui, ó, tá parafusado aqui. Ok, só os dignos têm aqui um Não, mas alicate talvez pra... seja, tipo, uma chave. Nossa, tá parafusado. Ah! Quê? Felipe. Coroa. Ou pode significar Fátima. Essa cena não foi legal. Carpaccio? Farpaccio. Gente, as casas têm casaco no telhado? Tem já, né? As casas têm casaco no telhado. Que bonitinho, velho. Bruno, tu peidou. Foi o Vitor! Pô, gente, Foi o Vitor, moleque! Eu tava gravando. O Vitor peidar no meio desse lugar maravilhoso, dessa paisagem, amigo. Que é isso? Foi o Bruno. Não fui eu, não. Curiosidade maravilhosa aqui da Dinamarca. Já descobrimos algumas coisas sobre as economias dinamarquesas. Um professor que no Brasil vai ganhar aí um salário bem baixo. Na Dinamarca ele vai ganhar aí em média... Quanto? 28, 30 mil. Professor de escola. De colégio. 28, 30 mil coroas dinamarquesas? Coroas dinamarquesas. O que dá ali 20 e pouquinhos, 21 mil mais ou menos. Em torno de 21, 22 mil reais por mês. É, tudo bem, as coisas são bem caras aqui, mas vai. Se isso gera 15 mil no Brasil, na prática, pô, é absurdo. Mas eu comprei uma banana, 2 peras e um energético ontem no mercado e paguei 300 reais. Não, relaxa. Não foi isso, não. Tá bom, 270.
Não foi, Bruno. Peraí. Não foi. Ó, Tá exagerando. Não, tô exagerando. Mas o que eu paguei no mercado ontem é o que eu pagaria em um posto de gasolina. Tá, não, assim, sendo sincero, é tudo muito caro. Muito caro, assim, eu nunca vi uma cidade tão cara. Mas você ganhar, sendo um professor, 22 mil reais por mês, meu amigo, dá pra tudo ser Isso caro. é surreal, é surreal. Dá pra tudo ser caro. Além do fato de que aqui você vai pagar em média aí 40% de imposto. Então esse valor dos professores já seria livre de imposto. Ele tem, além disso, o imposto. O imposto é muito alto, pô, mas eles ganham tudo de graça, velho. O governo dá tudo de volta pra eles, cara. Vamos continuar andando. Vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Salgueirinho lutador. Mostra ali. É um pequeno salgueiro lutador. Uma coisa que você tem que virar membro do canal. Por que você tem que virar membro do canal? Porque a gente vai ter um episódio especial do Los 5 Dinamarca, que nós vamos pra Suécia. Só membros vão poder assistir. Por quê? Porque é fora do nosso roteiro Dinamarca. Se você quiser assistir esse episódio especial maravilhoso da gente na Suécia, você tem que ser membro. Então já clica em Seja Membro aqui embaixo, faz sua assinatura que o episódio já vai sair. E agora estamos aqui nesse ambiente que claramente é uma floresta onde alguém vai morrer. Isso aqui no Rio seria lugar de desova, mano. Olha só pra isso. É lindo e ao mesmo tempo misterioso, sombrio. E é o único lugar do mundo que eu vi até hoje com uma placa de proibido andar a cavalo. Olha aqui. Tá proibido andar a cavalo. Aqui não pode. Olha o caminho. Gente, se isso não é a Estrada da Morte, eu não sei qual pode ser chamada de Estrada da Morte. O que eu tô com roupa de primeiro assassinato aqui é brincadeira, tá? Que sempre tem, né? Sempre. O primeiro. Tem um primeiro Quem sempre. seria o primeiro de nós a morrer? Pacini. Pacini. Você não tem a dúvida. Mas ele que tá com a câmera, então ele seria o último. Ah, é porque tem que filmar ele tudo. É tipo Bruxa de Blair. O mais confiante é o primeiro a morrer, geralmente. Ah, então eu morria. Felipe Então eu passou. ia de vala fácil. Passou. Mas se eu morro, cai a audiência aí. Tem certeza? Ah, que absurdo. Vamos? Diga-nos. Os trolls, eles contam os anos com pedra. Eles contam os anos com pedras. É isso. Certo. Posso dizer que o troll é neste 10 quilômetros quadrados. É pra gente... Daqui pra cá. Pra aqui e pra cá. Marcel, Só isso. volta. Vamos começar a caçada, mais uma vez nos separamos. Quem achar primeiro ganha 5 mil reais pra doar pra uma instituição de caridade à sua escolha, tá certo? 1, 2, 3 e... Vocês safados, cara, vocês já saíram na frente, olha só que pilantra! Pilantragem! Pacini! Pacini! Samantha, eu acho que é o seguinte, eles agora estão super Correndinho, né? correndinho. A gente tem que se atentar aos detalhes. Isso, o dedo tá na câmera, eu acho. Vai, moleque, vira pra esquerda. Ó, o Pacini, ele, meu Deus do céu, o Pacini segurando as calças, só o Pacini segurando as calças. Gente, realmente falta um cinto, né? Falta. Vamos em frente, Pacini, vamos em frente, vamos em frente. Pô, corremos Deu 7 um gás. quilômetros. Do né? nada, tá? Do nada. A gente chegou aqui, parece que nunca um ser humano pisou nesse lugar. Não. É, tipo, aqui tem as casinhas. Acho que pode ser que esteja por aqui. Será que ele tá no meio do quintal de alguém? Olha, desmataram ali, hein? Olha o desmatamento aí, acontecendo. Isso pode ser uma pista. A pista é que o desmatamento veio e o troll precisa ajudar a recuperar a floresta. Tô com os ouvidos atentos, mas a única coisa que eu ouço... Peidei. Foi a única coisa que eu ouvi. Vambora. A gente correu e... Parece que estamos andando em círculos. Não faço ideia como é que volta agora. Tem que ver se tá com não tá com internet. Ai, meu Deus. Tem um símbolo aqui, ó. Se você interpretar direitinho, tu consegue imaginar um T aqui. Ó, um T e um L. Troll. Troll. Aqui, Pacini. The Last of Us. Isso aqui claramente vai infectar a humanidade e gerar o apocalipse zumbi do The Last of Us. É aqui que começa tudo. É pelo visto, acho que a gente errou, porque não tem pedra nenhuma por aqui. Não tem pé. Pior que assim, a pista era... andando. Eles contam os anos através de pedras. Anos, no caso, do calendário, tá? Só pra... Os trolls, né? Não, eles os nórdicos, eu acho. Eu tô começando a achar que o caminho não é por aqui. Não, né? Não. Mas por quê? Porque tá muito desenhadinho. Pois é, Tá vendo? cara. Tá Eu acho que muito a gente tinha que se embrenhar Vamos passar por aqui? por aqui, vamos. Tem um casal vindo, hein? Isso pode ser um sinal. Eles podem ter ido lá ver o troll. Eles podem estar na direção certa. Você tá com os olhos atentos, Pacini? Sim. Então atente mais. Ok. Olha ali. Ok, não é um troll. Ele falou, os anos dos trolls são contados em pedras. Vamos ter que catar pedra por aí. E fazer uma fogueira também. Ah, vamos descobrir o fogo aqui, moleque. Fire. Aí precisamos definitivamente descobrir o fogo. Tempo. Ih, saiu, né? Irado, tá? Olha essa touca, cara. Essa touca não cobre minha orelha. Qual o sentido de eu estar usando essa touca se ela não cobre minha orelha? Pelo estilo, né, amigo? Eu tô zero preocupada com o estilo. A gente voltou pra mesma trilha, você sabe? É porque é mais confortável, né? É, bem mais. Parar pra pensar. Ai. Olha isso! As pedras!
I'm the king of the troll! Sam, você escutou isso que eu ouvi agora? Cara, a gente tava caminhando há uns 45 minutos já e simplesmente a gente ouviu alguém gritar, tipo, ou o Felipe foi arrebatado. E olha a rua que a gente se meteu, cara. Cara, e falaram um negócio de pedras assim, e não tem nenhuma pedra Eu não vi aqui. nenhuma pedra. Isso aqui é símbolo de friaca. Pinha, que é tipo de... Vinha? Vinha. Ah, abraço pro Vinha. Eu descobri recentemente, aleatório, Aleatório. que Pinóquio vem de pinha. A madeira do Pinóquio é feita do pinheiro. Então não pega fogo, né, se botar fogo nele. Não pega fogo? Pinha, pô. Pega, né? Fogo. Que é madeira, né? Uma pinha. Acho que... Mano, do que c... vocês estão falando? Ganhamos! Moleque, tem pedra por toda a extensão, olha ali. É um círculo de pedra e olha ele aqui. Tem um sapo em oferenda e várias pedras e o senhor das pedras segurando todas elas. E olha aqui, eles falaram que as estátuas, elas têm um tempo limitado de vida. Os trolls vivem pouco tempo porque a madeira, ela quebra, ela se desfaz e ela volta para a natureza. Então ali já tá quebrado, ó. Meu Deus! Encontramos o óculos da sabedoria. A pessoa que usava isso era cega. Até agora não tem uma pedra. Você tá muito errado, é muito mais pra cá, cara. Aqui isso. O óculos da sabedoria. Olha ali, ele tá quebrado no pinto. Ó, vem cá, vem cá. Tem um QR Code aqui. Tem aqui a Unicef, QR Code e pra escanear. Ó o pezinho dele, ó o pezinho. Que coisa mais linda o pezinho dele, cara. Cadê a galera? Aú! Tá ouvindo? Tu tá ouvindo? O que aquilo ali tem, cara, de filme de terror é brincadeira, tá? Tem muito. É aquela dica que dão, não. Não pode em hipótese nenhuma. No filme de terror fazer o quê? Eles vão. Eles vão. Aí acontece o quê? Morre. Então, Vambora. vamos, né? Tem o número dele, ó. Número 62, Bjark Cirkelsten. É mais tipo Bjarke Cirkelstein. Mas até que ele não ficou muito longe do sobrenome. Tipo, eu tô tendo que praticar cada uma dessas pronúncias umas 20 vezes. Eu tô me baseando geralmente na única pessoa na Dinamarca que decidiu compartilhar a pronúncia deles nesse site aqui. E no Google Tradutor, no qual eu não confio plenamente. Por isso que eu tô também checando esse lugar. Vocês já conheceram essa árvore aqui? Quando a gente fez o vídeo das florestas assustadoras, lembra que todas as árvores nasciam assim? Essa aqui nasce assim. E os nossos amigos sumiram. Eu vou até a clareira. Se a gente localizar, a gente tenta passar escondido por trás, fingir que a gente tava lá o tempo inteiro. Será que eles acharam? Eu acho que a gente pode fazer isso. Ah, as pedras! Olha as pedras! Com meu novo óculos, que faz de mim uma pessoa sábia pra celebrar a conquista desse troll. Eu tô muito feliz, cara. Eu preciso escolher a instituição que vai ganhar 5 mil reais. Achou? Chegaram lá. Chegou tarde demais. Eu tô te vendo. Vem, Tapacini. E aí? Só chegaram agora? Aham, estavam aí esse tempo todo, né? Há muito Nossa, tempo. até dormi, cara. Sei. Vai lá na frente, ele tem toda uma roda de pedras ao redor dele, cara. Isso, moleque. E ele tinha um óculos ali, ó, que tava ali do lado. Só isso. Caraca, Ok, eu velho. vou deixar o óculos de volta exatamente onde eu encontrei. Vitor e Marcel Eles se perderam. desapareceram. Daqui a pouco eles aparecem comemorando, falando que acharam o troll e era outro. Vai, moleque, vem aqui. Ué? E aí? Sejam bem-vindos ao Troll de Pedra! Cheguei felizão, crente que a gente tinha achado antes. E aí, amigos? Moleque. Não era a disputa pra ver quem chegava por último? Por último? Por último, vocês É ganharam. tipo telecena, pô. Mais ou menos pontos. Bom, vencemos. Vamos pro último. Vem comigo! Bom, na nossa busca pelo último troll, a gente chegou nesse lugar chamado Cristiânia, que tem uma história fenomenal. Isso aqui era um lugar do exército durante a Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, eles desativaram toda essa área militar. E aí os hippies da época tomaram conta dessa região e criaram uma sociedade alternativa aqui dentro. Cara, é bizarro, porque é como se fosse um poder paralelo aqui dentro, tá? Eles têm as próprias regras, eles têm as próprias normas, a sociedade foi crescendo, esse lugar é imenso. E assim, é real isso que eu vou falar agora, tem lugar ali dentro que não pode ser filmado, onde eles vendem até droga na rua. É bizarro, cara. É uma sociedade realmente paralela dentro de Copenhague, mas eles não se consideram Copenhague. Tanto que tem placa dizendo assim, ó, seja bem-vindo, agora você está fora da União Europeia. Isso é Cristiânia. Poder paralelo é bem generoso.
Os habitantes de Feesthaden, Christiania, Feesthaden significando cidade livre, precisaram fazer concessões ao Estado para continuar existindo, porque, convenhamos, a Dinamarca tem um exército e a Christiania tem umas 1000 pessoas, várias das quais severamente chapadas, não vai ser exatamente uma batalha de titãs. Hoje em dia o comércio é de cannabis, mas nos anos 70 eram substâncias pesadas e gangues de motoqueiros lutavam pelo território. Sério, uma das brigas foi entre os Hells Angels e uma outra gangue que eu juro que se chamava Bullshit Motorcycle Club. Em 2005, uma gangue matou um homem e feriu 3 outros, a polícia entrou, rolou confronto com os habitantes, um ativista virou um balde de urina e fezes na cabeça do comandante da polícia e em 2009 alguém jogou uma granada no meio de um grupo de pessoas. Eu não inventei absolutamente nada disso. Depois de mais violência em 2016, os próprios habitantes diminuíram muito a venda de cannabis na famosa Pusher Street e hoje em dia, venda e uso continuam, mas a vista grossa até certo ponto. A polícia entra para manter a coisa controlada. Em resumo, a Christiania é um poder paralelo à Dinamarca da mesma forma que uma formiga é um poder paralelo a um tamanduá. Aqui não vai ter dificuldade de achar o último troll. Aqui não vai ser caça ao troll. Aqui vai ser porrada no Bruno que deixou a lapela cair no chão com uma violência absurda agora. Olha isso. Não caiu nada. Não. Eu tava testando aqui se o chão aqui é diferente, cara. Pô, pelo você amor bem. de Deus, cara. Pô, Cara, tá vendo? Tá vendo? Entendi. Na verdade, já estou vendo o troll daqui. Esse a gente já sabe onde tá. Mais de 25 deles estão aqui na Dinamarca. O resto espalhado pelo mundo. A gente só viu 3. Imagina quantos vídeos daria pra fazer. Que foi? Chapei com a marola que tá aqui. Então, galera, tá muita gente usando drogas ilícitas, porque, como eu falei, é uma sociedade alternativa, um poder paralelo, e eles vendem aqui, todo mundo usa. Aqui na Dinamarca não é legalizado, mas eles devem legalizar em breve, né? Porque na Alemanha legalizou e tal. Olha que maneiro. Parece uma gaiola pra prender uma bruxa ali dentro. Ah, será que é um deboche com a Estátua da Liberdade? A Estátua da prisão. Eu duvido alguém entrar aí. Não tem como, cara. Então, ele tá certo, ele duvidou. Pô. Ele duvidou, mas ali no outro dá pra moleque. entrar, tá? Olha, pra quem viu Midsommar, isso aqui é muito... Eu tô com medo de entrar porque eu não sei se alguém mora aqui. E chegamos ao nosso terceiro troll. Você vê que o povo dinamarquês, ele é tão consciente que ele fala assim, vamos pichar? Não. Vamos colocar um negócio extra, a gente picha um negócio extra. Mas fizeram um coração no bigode dele. Não, cagaram mesmo. Botaram uma pokebola no nariz dele, cara. E te incomoda muito ver isso? Ou faz parte da cidade e Como é só que vai? você se sente? Eu acho que é um disrespectful, pouco... Mas também a arte aqui colocamos aqui para todo mundo fazer qualquer... O que quiser, né? Porque senão não teria colocado aqui. É isso. Exatamente. A arte continua viva na cidade, né? Vai fazendo parte. Se você olha em outras partes, tem graffiti ou todo, então... Por isso eu trouxe um grafite. Imagina, a gente saca aqui uma... Esse aqui é o número 50, tá? Pra quem estiver anotando, ó, pode pegar aí. Queen George. Os nomes são baseados em pessoas reais? Como é que é? Sim, sempre é uma pessoa que ajudou com... Maneiro. Sim. Agora eu quero ver o que tem naquela lojinha. Então vamos lá na Vamos, lojinha. porque eu tô curioso saber o que vende numa lojinha aqui. Espero que não seja o que eu tô sentindo o cheiro. Não vai ser, não. Bom, estamos de volta aqui no hotel. Marcel está sentado numa cadeira invisível. Imaginária, eu vejo. Só pra finalizar mesmo, primeiro de tudo, quero agradecer ao presente que eu recebi hoje. Olha só, o segredo da Dinamarca. Um seguidor veio aqui no hotel hoje falar comigo e, pô, tivemos uma conversa sensacional, tá? Pô, eu vai ler a carta agora eu aqui, cara. Vou ler rápido aí, na moral. A Cris e o Júlio mandaram... Pô, agora eu também vou ter que fazer, então. Todo mundo, então. Eu não vou fazer, não. Tá muito cansado, amigo? Logo você. Olha aí, desafiei, né? Challenge. Calma. Bom, ele me deu, além desse livro, ele também me deu isso aqui. E olha só que maneiro, tá? Calma. Vou abrir aqui, calma. Muito obrigado pelo bolinho, cara. Pô, de coração mesmo, tá? Olha só, gente, que bonitinho. Em pé. A finalização é a seguinte, quando eu e Bruno, a gente entrou lá no lugar, a gente foi no lugar que vende, né? Aquelas drogas verdes, né? Da natureza, das plantas. Em Cristiânia. Em Cristiânia. Eles não vendem nada, não vende pó, pedra, bala, não vende nada disso, é só coisa verde. Talvez tenha bala de caramelo. Verdade. Mas enfim, aí a gente chegou lá, cara, era bizarro, porque tinha uns moleque que eram os... Como é que chama? Fogueteiro? Não. Fogueteiro. Tem o fogueteiro que dispara quando vem a polícia. Lá tinha uns caras que ficavam olhando assim, ó. Só que eles ficavam assim, ó.
Mas era assim, acho que era porque tava frio mesmo. Não era, Mas era só eles. Era, mas era, não sei. Enfim, aí eles ficavam olhando pra ver se tava vindo a polícia. E quando a gente entrou, cara, foi bizarra a experiência, porque eram uns caras nos stands assim, tá ligado? Escrito maconha, skunk. E tem uma coisa, Jota Quest. quando você tá chegando lá... quando você tá chegando lá, tem um negócio assim que fala be cool, no photo zone. Eu tirei foto disso. Seja legal, não tire fotos. Eu tirei foto disso, só disso. Mas eles não são tão legais assim se eles perceberem que há um risco, conta? Cada um fala uma frase. Tá. Nós chegamos com o Pacini e ele estava com a câmera no pescoço. E o Pacini falou, não, eu não vou ficar sozinho não, vou ficar com vocês. Eis que nós resolvemos não entrar, mas o Pacini... Ficou com a câmera na mão, muito perto dessa placa de Be Cool, No Photos. Eis que um rapaz começou a nos observar enquanto estávamos com o Pacini. E foi compartilhar com vários lojistas, vendedores dali. E todos os lojistas nos olharam feio. Nós fizemos uma rápida reunião em equipe. E resolvemos. Ir para dentro de um café que era de gratiluz, onde Jesus estava... Observando. Aí, pior que o maluco que... Aí, depois foi o café que a gente foi no final. O maluco era a cara daquele Jesus das pinturas branco, né? Isso. Ou do John Lennon também. Estava observando. Mas enfim, o dia foi muito agradável. Descobri várias coisas sobre a Dinamarca também. Como, por exemplo, que aqui tem roubo de bicicleta. Tem. Tá? Tem? Como é que você soube disso? A Gabi falou. Sério? Ela falou que aqui não rouba carro. O carro você deixa aberto, dá nada. Mas a bicicleta tem que meter cadeadola. Mas muita gente não mete. Mas assim que roubam. Eles roubam bicicleta. Mas obrigado por me explicar. Uma coisa que você Muito falou a importante. respeito do bagulho lá, do lance das drogas, é que a galera era bem simpática. O pessoal, tipo assim, você quer? Não, tipo assim, tem enrolado aqui. Aí eu fui perguntar pra um cara onde tinha Red Bull, ele falou, olha só, você vai aqui e vira direita. Aí entrou eu e o Felipe num bar pra poder comprar o Red Bull, quando chegou lá, tava os caras lá dentro, vendendo, enrolando assim, baseado pra fazer... Enrolando. E assim, um fato curioso é que parece que o tráfico, né? O tráfico aqui não é armadão, tipo no Brasil, assim. Não, eles não tinham arma. A gente até perguntou, mas pro cara que tá, pro Julian que tava com a gente, mas eles têm arma e tal, não sei o quê. Ele... Não, no máximo tem uma faca. Tudo indica que muito em breve a Dinamarca vai regulamentar o uso da maconha recreativa, porque a Alemanha parece que regulamentou, então... Bom, foi uma experiência fantástica, Dinamarca tá sendo maravilhoso. Se você também acha, deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de se tornar membro, porque vai ter um episódio secreto só pra membros da gente indo na Suécia. Pra membros, então seja membro e venha fazer parte dessa família aqui de membros da Netolab. E foi insano, porque a gente só... Não vou falar, você tem que assistir. Talvez a gente já... E lembra daquilo que a gente fez naquela hora quando aconteceu... Aquele dia foi demais. História, Caraca, aquela mulher que... Naquela rua ali. Do negócio do Breguelete. A gente viu na banana, né? E aquela comida. Nossa, uma delícia, tá? Falar nisso e essa mancha. Oh, não, para, calma. Tchau. A gente vai ver a pequena sereia. Ela existe. Esquentou? Aí. Fui ameaçado por um policial. Mentira! O barco trator tá virando pra cá também! Corremos risco de vida agora, real, hein? E o Bruno está esquentando pão. O chifre faz parte do homem, cara. Isso não é acreditável. Felipe, de short. Cara, como é que um filho da p desse vive, cara? Como é que seria a sereia, imitar a sereia? Chão. Por que você não tá indo coberto? Porque o Beto não veio. Vou virar teu coach de finanças. Vai virar Felipe Coutinho. Estrelinha agora! Estrelinha, hein? Ele jogou no chão. Aê, o que é isso?